Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração, uma consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Bom, os recados são os mesmos da semana passada, porque a gente continua aí trabalhando a pesquisa do grupo. Também estamos lançando aí novamente os nossos cursos, né? Os nossos cursos voltaram, estamos ministrando aí já para algumas empresas. E o salário, né? O salário Market Pay, estamos aí nos acertos finais para fazer o relançamento do nosso banco de dados de pesquisa salarial. Eu queria também aproveitar um momento para falar do evento do grupo. O grupo vai realizar em São Carlos, no mês de março agora, o seu 19º encontro. Vão ser 2 palestras muito interessantes. Mais para frente a gente vai passar maiores informações aí para as pessoas que nos seguem. Muito bem. Existem diferenças entre práticas de gestão de pessoas no eixo Rio-São Paulo, Minas e em outras regiões do Brasil? Existe alguma questão cultural de outras regiões que exija adaptações nas práticas de RH nas empresas localizadas nesses locais? Para falar sobre práticas de recursos humanos nas empresas da região Centro-Oeste, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou Cibele Gaioso, diretora executiva da Estilo Empresarial e consultora de gestão de pessoas do Sebrae Goiás, graduada em Psicologia pela PUC de Goiás, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, Cibele acumula mais de 15 anos de experiência como consultora na área de gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda ao podcast Q3 Remuneração, Cibele. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aí do Centro-Oeste, né, da nossa cultura, do RH atuante aqui no Centro-Oeste. Cibele, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. A gente já se conhece há bastante tempo, mas estava sem se falar, né? Sim. Mas muito obrigado aí, tá? E para a gente começar, Cibele, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, falasse um pouco sobre a Estilo Empresarial, para que as pessoas também, que são mais aqui do Sudeste, principalmente, né, pudessem te conhecer. Ótimo, com prazer. Então, falar de mim, falar da Estilo, nós estamos falando da mesma coisa, eu sou fundadora da empresa, né? E eu tenho formação em psicologia, o Vanderlei me apresentou aí. Comecei minha trajetória como uma assistente de RH numa empresa de engenharia de telecomunicações. Fui crescendo até a coordenação e logo eu conheci uma grande amiga que era credenciada do Sebrae Goiás. E ela me falava muito vamos abrir uma empresa, vamos prestar serviço, vai ser melhor e tal. Eu comecei a prestar serviço e assim eu comecei a Estilo Empresarial. Então, foi assim, bem recente mesmo na minha carreira, eu já comecei a me arvorar como empresária, né? E a Estilo Empresarial, como é que foi a história dela? Eu comecei com recrutamento de seleção, muito forte, né? Nossa atuação até hoje em recrutamento de seleção. E, na sequência, em paralelo, eu comecei a fazer a estruturação de RH, a parte ligada a cargos e salários, manual de condutas, a parte básica mesmo de estruturação, até caminhar para essa parte de gestão de desempenho e performance, né? Capacitação e desenvolvimento de líderes. E hoje o nosso foco maior tem sido muito esse trabalho de desenvolvimento de líderes, de acesso executivo, né? Eu falo eu como diretor e eu tenho um núcleo de seleção caminhando de uma maneira mais independente, também na Estilo Empresarial. Resumidamente é isso. Legal. E como você praticamente começou a sua carreira já direto como consultora, né? Embora tenha tido uma primeira passagem como seletista, né? Logicamente, você tem aí uma experiência bastante variada em relação a trabalhos de práticas de RH. E aí, Sim. Respondendo aquela minha primeira pergunta, né, na abertura do nosso programa, tem diferença nas práticas de recursos humanos na região Centro-Oeste comparado ao eixo Rio-São Paulo-Minas? Tem bastante diferença, Vanderlei. Todas as oportunidades que eu tenho de ir a São Paulo
Normalmente eu vou a São Paulo, né? Nem Rio de Janeiro não costumo muito, não costuma muito ser fonte de benchmarking para mim. E todas as vezes que eu vou a São Paulo, eu me assusto com essa diferença, porque a sensação que eu tenho é que vocês estão chutando baixo aí de 10 a 15 anos à nossa frente nas práticas das ferramentas de RH, né, de tudo que é novo aí em termos de cultura. Então é como se fosse assim, o que vocês já estão rodando há um bom tempo e já tem cases para nos trazer, até de insucesso, nós estamos aqui começando a conhecer, começando a ter interesse. Então, essa é a sensação que eu tenho. Então, quando eu volto a Goiânia, pilhada, né, com muitas ideias, eu vou apresentar isso para os empresários, ainda é recebido com certo receio, né, ainda não, o RH ainda não é visto como uma área tão estratégica nos negócios aqui no Centro-Oeste. Não sei qual é a noção que vocês têm disso por aí, né, mas aqui isso é muito claro. Ainda é uma área, vamos dizer assim, mais finalística, né? Finalística no sentido de que recebe a demanda, a emergência, e de repente precisa atuar num cenário normalmente não muito propício, né? Não muito interessante. Sibeli, com relação a desenvolvimento de carreiras, né? Existe muita demanda de trabalhos nesse sentido? Você sente que a região Centro-Oeste tá demandando? Existe uma tendência de alta aí de projetos nesse sentido, desenvolvimento de carreiras? Vamos lá. Assim, essa pergunta é interessante porque o que eu percebo é assim, as empresas que estão em destaque, que aqui a gente chama de pop list, não sei se vocês chamam por aí com esse nome, né? As empresas no Pop List, as empresas no GPTW, né, que é o Great Place to Work, não sei se vocês têm aí, a gente tem aqui no Centro-Oeste, são empresas que sempre investem em desenvolvimento de liderança, em acesso executivo, mentorias, coaching. Então, quando eu acesso, ou elas estão com algum programa em andamento, ou elas estão querendo contratar, querendo conversar. As empresas menores, né, e às vezes até empresas média e de grande porte, que não têm muito essa cultura, não estão muito envolvidas com GPTW, com Pop List, ou a marca dela não está tão em evidência, elas não têm essa prática de desenvolvimento de líderes. São empresas que estão distanciadas desse foco. Legal, Sibeli. Você falou que, comparativamente a São Paulo, né, o Centro-Oeste ainda está engatinhando em algumas questões, né? Aí a Sim. minha pergunta para você é a seguinte: as organizações que você tem atendido já enxergam o RH como sendo estratégico no processo de transformação e inovação, ou mantém essa questão de serem conservadores e reativas a novidades? Eu posso dizer assim, eu tenho duas empresas, dois clientes, grandes contas que eu atendo, que já têm uma preocupação ligada a essa questão mais estratégica dos recursos humanos, né? Ainda não está a ponto de bala. Se a gente for pegar realmente e fazer uma comparação com as empresas de São Paulo, eu ainda acho que tem uma distância, mas elas estão mais, vamos dizer assim, despertaram para isso, entenderam que o RH tem que andar com a estratégia. O resto, vamos pegar o restante, porque eu tenho outros clientes, né? E muitos, numerosos clientes na área de seleção, não têm essa consciência, sabe? Assim, não, realmente ainda não alcançaram a consciência dessa importância do RH na estratégia. Sibeli, pegando o gancho aí, Sibeli, a gente sabe que a maioria das empresas do Centro-Oeste são empresas familiares, né? Sim, Você já disse que o RH aí é um RH mais reativo, né? Não tem tantas práticas, vamos dizer assim, modernas ou atualizadas quanto tem aqui em São Paulo. Você falou desse gap aí isso, de 10 a 15 anos. sim. Você não sente uma oportunidade para implementar essas novas tendências de recursos humanos nas empresas do Centro-Oeste? Ou melhor, reformulando minha pergunta, né? O que precisa para que os empresários e os gestores de recursos humanos abracem essas tendências mais modernas que acontecem na região sudoeste? Essa é uma boa pergunta, assim, eu vejo às vezes empresas que estão crescendo, assim, assustadoramente, às vezes em termos de capilaridade no país, receita,
mas parece que esse caminhar no rumo do RH na estratégia é uma coisa ainda que não é o foco maior, sabe, Matheus? Eu tento, claro, né? Para mim é interessante que isso aconteça, né? Que a empresa abra portas para pensar nesse RH mais ligado à estratégia. Mas muitas vezes a pessoa, assim, vamos dizer que tá fazendo porque o vizinho faz, tá sabendo que ouviu falar que é legal, ainda não tem essa consciência tão grande de que isso como se diz, não pode ser separado, né? Assim, não tem como uma coisa andar sem a outra. Então, existe a oportunidade, obviamente que todas as vezes que eu faço algum tipo de prospecção comercial, eu tento trazer a pessoa, despertar, né, o empresário, o dono do negócio, para essa importância, mas isso não é uma viradinha de chave rápida, né, Matheus? Eu acho assim, se a pessoa tiver, se o dono tiver imerso em outras preocupações, a cabeça dele tiver com uma preocupação numa outra ordem, às vezes ainda muito na operação, às vezes muito nas coisas finalísticas ali da empresa, ele não consegue entrar no que eu estou falando, no meu mundo, né? No que eu estou tentando levar para ele. Então é um desafio muito grande, sabe? E ao mesmo tempo é uma oportunidade, assim, achei interessante você falar isso, né? É oportunidade também. Mantendo um pouco a Bem, discussão aí na área de recrutamento e seleção, já que você está falando de recrutamento e seleção, hoje se fala muito em experiência do candidato, né? As talent techs, que o pessoal chama, né? Você tem HR techs, ou seja, agora até talent tech agora você tem, né? Você tem tech para tudo, né? Aham, aham. Tem procurado justamente criar uma experiência mais agradável ao candidato, para que ele não fique tanto tempo dentro de um site para responder a uma vaga, né? Isso. O que tem sido feito aí na região Centro-Oeste em relação a oferecer uma melhor experiência para o candidato? Olha só, o que que eu vejo, né? Eu posso falar muito, sim, especificamente da minha empresa, nós temos uma preocupação muito forte com isso, e na verdade eu acredito que é o grande link que, o nosso grande, vamos dizer, diferencial competitivo, se eu puder falar de uma maneira mais simplista, que é o atendimento tanto ao cliente quanto ao cliente candidato, que a gente considera o candidato nosso cliente, porque por N razões, né? Primeiro porque ele nos subsidia aí para a gente poder fazer o nosso trabalho de seleção, e porque ele é também fonte de networking, quando a gente precisa, né? A gente mantém toda a articulação nossa de contatos via candidato também. E aí, o que que é? Isso é uma tendência ligada à digitalização. A área de RH está sendo digitalizada, né? Eu acredito que nos próximos 3 anos, se eu não estiver chutando até muito alto, vai estar tudo digitalizado. E aí, o que eu vejo é muita queixa, aqui na nossa região, muita queixa da qualidade dos processos seletivos em razão da digitalização. Que vocês devem escutar aí, que eu acho que São Paulo deve estar até pior, né? Muitas horas preenchendo currículo, muitas horas fazendo teste, não se entra em contato praticamente com o recrutador mais, né? Tudo muito robotizado. E aqui a gente tem algumas etapas, aí eu já estou falando desse estilo empresarial, que a gente não abre mão desse tete-a-tete, que hoje seria a entrevista online, né? Porque até para ter o candidato presencialmente está difícil, porque o candidato está disputado, né? Uma coisa que eu faço questão de falar, que eu não sei se está aí, se aí está acontecendo isso, mas se antes o candidato participava de 2 processos seletivos, antes da pandemia, ele ia em um, à tarde ele ia em outro, vamos pensar, de manhã e à tarde. Hoje, ele está participando de 10 processos seletivos ao mesmo tempo. Nós já tivemos situações de encontrar com um candidato no corredor do nosso prédio comercial, com uma câmera, assim, né, fazendo uma entrevista enquanto aguardava a nossa entrevista. Assim, fica parecendo uma piada, mas isso aconteceu. E aí, quando foi questionado, a gente chegou, você estava, parece que num call, o que que era? Não, é porque eu estava participando de outra entrevista. Então, a gente está numa situação que o candidato está muito disputado, né? Está uma situação vantajosa para o candidato e para a gente, às vezes, complicado, porque a gente caminha com ele até certo ponto no processo seletivo, está praticamente fechado, mas como ele já está em mais 8 processos, quem responder mais rápido, ele vai, sabe? Então, está sendo um desafio para a gente, essa parte, assim, é só um parênteses, né, em relação a como mudou a questão para o candidato, né, a questão da participação. Mas, ao mesmo tempo, ele está participando de 10 processos seletivos, mas dessa maneira aí, às vezes, sabe? De uma maneira muito digitalizada, muito robotizada. Ele não sente mais esse approach mesmo do humano,
né? E aí, eu não sei como está aí, mas aqui isso tem sido fonte de queixa muito grande em relação ao público dos candidatos, né? Dos participantes do processo seletivo. Em Dali, que áreas você tem notado esse fenômeno de você ter um candidato participando de 8, 10 processos ao mesmo tempo? Área de tecnologia, área de marketing, Imaginei. a nossa área, RHDP, né? Extremamente aquecida. Então, assim, principalmente, e assim, a área logística, né? Porque a gente está vendo o e-commerce assim bombando. Área de logística, atendimento, marketing, tecnologia, nem se fala. Tecnologia, eu estou quase não pegando mais vaga de tecnologia, porque a gente não acha profissional. Tá seríssimo isso, sabe? E o RHDP também aqueceu bastante. mudando um pouco de assunto, Sibeli, a gente sabe que, apesar da maioria das empresas aí serem familiares, existem grandes empresas no Centro-Oeste, né? Sim. Grandes empresas mesmo, né? Como é que estão sendo vistas as questões sobre ESG, inclusão, diversidade? Como é que está sendo esse assunto aí? Esse assunto, ele coincide um pouco com o que eu falei sobre as médias e grandes empresas e sobre o foco da empresa, sabe, Matheus? Então, é o que eu falo. O ESG hoje, ele é visto assim ainda como as pessoas olham com um olhar ainda de benchmarking. Então, o meu vizinho está fazendo, tem uma grande conta que está me cobrando isso, então eu vou implementar. O meu concorrente está fazendo, eu vou implementar. Né, que são as práticas de compliance ligadas a meio ambiente, os controles, né, a transparência, a governança. Então, o que eu vejo é esse despertar forçado, porque a concorrência está fazendo, ou porque eu tenho uma grande conta que eu atendo e que me cobra um selo de ESG, sabe? Ainda não vejo um despertar genuíno, assim, de que, olha, nós não vamos sobreviver mais 5, 10 anos aqui se não tiver isso muito claro, se isso não tiver rodando bem, né? Então, eu ainda vejo uma necessidade de conscientização maior, sabe? Aí eu já estou falando de alta gestão, estou falando de corpo tático, não. Tô falando de alta gestão. Isso não existe ainda. Eu, pelo menos, desconheço. Está fazendo porque o GPTW está pedindo, porque o meu concorrente, porque tem uma grande conta que tem que ter o selo. O direcionamento é esse, assim, não é tão valorizado, né? São raras as exceções que eu conheci que eu vejo assim, né? Olha lá, tá acenando, tá tendo uma consciência legal. Você disse que a área de recursos humanos está bastante aquecida, né? A gente tem notado isso também aqui em São Paulo, né, Matheus? E especialmente na área de remuneração. Mas você falou que, no geral, especialmente business partners, aí está tendo um volume relativamente grande de vagas, né? E Uhum. aí, logicamente, eu imagino que, diante de um aquecimento, né, esse profissional ele vai ser demandado principalmente por uma questão mais operacional, né? E aí a minha pergunta para você é o seguinte: diante desse cenário, né, de aquecimento e uma demanda muito forte pelo operacional, que conselho que você pode dar para um profissional que quer se destacar no mercado de trabalho que está em rápidas e contínuas transformações? O que eu vou falar é um pouco óbvio, mas não é porque é óbvio que não é importante, né? Mas eu acho assim que é preciso haver uma preocupação profissional contínua com o desenvolvimento de hard skills e de soft skills, né? Então, hard skills no sentido de nunca parar de estudar. Eu vejo, às vezes, um certo comodismo de profissionais, bons profissionais, porque tem um currículo muito bom, porque fez pós não sei aonde, mais outra pós e formações, mas essa continuidade nos estudos, isso desperta descontentamento com onde você está, como é que você está e como é que está a realidade. Eu posso falar assim, porque eu vivo isso muito, né? Sempre que eu estou fazendo curso, eu vejo que eu fico mais incomodada com as minhas práticas, mais incomodado com como está a prática, e isso me faz fazer mais perguntas, isso me faz correr mais atrás. Esse é o hard skill. O soft skill não preciso nem explicar, né? Porque o soft skill, todos os contextos que eu vou, eu preciso ter um bom autoconhecimento, ter um bom atitudinal, perfil relacional, principalmente na nossa área de RH, é pré-requisito, né? Então, se eu travo nisso aí, acabou. Né? Não, não vou conseguir seguir, não vou conseguir decolar como profissional da área.
Sibeli, você tem um nome muito forte como coach, né? Ou seja, teu preparo, você se preparou para isso e, obviamente, você agora está colhendo os frutos do teu trabalho como coach. As empresas aí costumam procurar para que você possa fazer esse trabalho junto aos liderados deles, ou são eles que, por estarem crescendo, acabam te procurando porque precisam de um respaldo, de um coaching, para que eles possam se fortalecer enquanto líderes? O meu universo maior de demanda são empresas que me procuram, Matheus. São empresas que, como eu te disse, né, empresas que já média, grande empresa, normalmente o porte é de médio para grande, né? E são empresas que já estão preocupadas com, principalmente com a marca, com a reputação da marca, estão ligadas a essa questão de desenvolvimento gerencial, têm essa cultura interna e me procuram. É o que eu te falei, ou elas já estão trabalhando com a parte de liderança de acesso executivo, e aí eu chego com mais uma parceira no trabalho, ou elas me procuram para saber se eu tenho programas para poder fazer o investimento. Então, o universo maior são as empresas. Eu tenho casos pontuais, inclusive ano passado tive alguns, de pessoas que vão receber uma promoção, estão diante de vamos dizer assim, de uma passagem, até falando do pipeline de liderança aí, que é um livro que eu gosto muito, então de uma passagem 1 para passagem 2, né, ela está numa superintendência, vai para uma diretoria, por exemplo, me procura para saber o que mais, o que eu vou fazer que eu não estou fazendo, né? E aí a gente estabelece algum tipo de trabalho aí para poder ajudar ela, né, a redirecionar a rota para a entrega nova que ela vai ter que dar ali para a empresa. Bom, Sibeli, a gente está falando aqui principalmente de práticas voltadas para médias e grandes empresas, mas a gente tem que lembrar também que você é consultora de gestão de pessoas do Sebrae Goiás, né? E aí a minha dúvida é a Sim. seguinte: qual é o tipo de demanda que o cliente do Sebrae Goiás tem em termos de práticas de gestão de pessoas na consultoria que você dá para lá, para eles? Inclusive, o público do Sebrae Goiás hoje não é o meu público mais, foco, né? Assim, eu atendo pontualmente, assim, quase que, vou dizer assim, quais os serviços que hoje eu presto como parceiro do Sebrae Goiás? Serviços diagnósticos, pesquisa de clima, pesquisas ligadas à remuneração, que eu preciso passar uma proposta para que ela seja executada por um outro consultor, eu não pego ele para executar mais. Primeiro, porque tem que ser eu, que tem que ir sempre, né? Como credenciada, eu sou como se fosse a RT lá do credenciamento. Então, não vale a pena, assim, a parceria, assim, no sentido, vamos dizer assim, da execução em si, né? Como eu estou na direção, estou no comercial, eu prefiro, às vezes, me dedicar a isso. O cliente que a gente pega no Sebrae é o microempresário. É aquele empresário que está entendendo ainda o que é gerir, né? É, como que eu posso dizer? Em termos de RH, praticamente não tem nada. O cara faz tudo, né? O cara é o Severino mesmo, assim, eu tô usando de uma maneira jocosa, né? Mas é isso, o cara é raçudo, o cara tá fazendo tudo, ele faz o comercial, ele faz o financeiro, e o RH é ali quase que no laço, né? Ele tá tentando dar conta da coisa, com garra, todo pequeno negócio, né? Todo negócio começa dessa forma, e é esse o cliente que a gente pega. Então tem que ter também muita sabedoria, né, para poder entrar nesse contexto do cliente e não despejar coisa demais, porque ele nem está preparado para isso, e ir trazendo ele para todas essas importâncias que a gente está falando aqui, né? Bacana. Para a gente poder finalizar, Sibeli, a gente costuma perguntar aí para os nossos entrevistados o que eles estão lendo e o que eles recomendam, né, em termos de leitura técnica sobre a área de recursos humanos, principalmente essas novidades que estão acontecendo no mercado aí, né? O que você recomendaria aí, ou que você está lendo no momento sobre esse Certo. tema? Eu vou repetir o Pipeline, né? O Pipeline eu já tinha lido, estou relendo ele agora. Ele é um livro de 2011, né? Mas ele me orienta muito em termos de acesso executivo, que está sendo o meu grande foco agora, né? De serviços. E ele é um livro que relembra o quanto as lideranças elas hoje atuam. É muito comum que atuem num patamar abaixo do que, o que a gente espera, e isso faz com que as entregas sejam aquém da expectativa, haja uma frustração geral. Então, ele relembra isso e ele traz algumas soluções
para as várias passagens de lideranças que vão acontecendo, né? Dentro de uma empresa, dentro de um caminhar numa empresa. O pipeline. E tem um outro que eu também gostei bastante, eu li ele no ano passado. Ele chama Engajamento, do Rogério Scher. Não sei se vocês conhecem, ele foi diretor da Natura por muitos anos. E ele é um livro interessante sobre práticas de liderança, cultura organizacional e a felicidade no trabalho. Então, ele vai falar, criticar muitos modismos, né, que existem em torno dessa felicidade no trabalho e trazer muitas soluções, né, e ele coloca muito o pé firme no chão aí em relação ao que é isso, né, de felicidade, o que é possível propor, o que não é possível. Eu gostei bastante, não é um livro grande, é um livro de fácil entendimento, assim, e que nos traz, assim, quebra um pouco esses paradigmas aí modistas de motivacionais, às vezes demais, né, em relação ao RH, trazendo mesmo para a realidade do que é um RH dentro de uma empresa. Muito Muito bem. bem, estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Quero agradecer a Sibeli Gaioso pela participação nesse programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e também no YouTube toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.